Vou fazer umas perguntas para o senhor a respeito da sua qualificação pessoal, tá bom? Sim, senhor. Nome completo do senhor, Kennedy Washington Barbosa dos Santos. nome do pai, nome da mãe. Antônio Manuel Moreira dos Santos. Regiane Ribeiro Barbosa. O senhor é natural da onde? O senhor nasceu aonde? Eu sou amazonense, sou Manaus. O senhor é casado, solteiro? Sou solteiro, senhor. Eu perguntei sobre o nascimento, perguntei. É, o senhor estudou até que série? Ensino médio completo, senhor. E antes de o senhor ser preso, o senhor trabalhava? Sim, senhor. Eu fui desligado da empresa 2 semanas antes do acontecido, senhor. O senhor trabalhava onde? Trabalhava de quê? Eu trabalhava numa concessionária de água tratada, que fornece água tratada para as pessoas lá em Manaus. É, e na época desses fatos, o senhor estava trabalhando, não estava? Como é que era? Não estava trabalhando, não. Fui, Certo, fui, fui desligado 2 semanas antes. certo. O senhor, antes desses fatos, já foi preso ou processado? Não, senhor. Nunca fui preso. Tenho bons antecedentes. Nem quando menor? Não, senhor. Sobre esses fatos que são descritos na denúncia e imputados ao senhor, queria advertir o senhor que o senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio, uma vez que o senhor não é obrigado a produzir provas contra o senhor. O senhor Senhor. gostaria de falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu gostaria de falar, senhor. Sobre esses fatos que estão descritos aqui na denúncia, no sentido de que o senhor estaria fazendo o transporte de 13 tabletes de substância entorpecente do tipo maconha, através de uma transporte aéreo. Esses fatos são verdadeiros ou são falsos? Sou verdadeiro, senhor. O senhor, essa droga, o senhor está vindo com ela, está vindo para onde? Senhor, no dia em questão, eu vim com ela de Manaus. Anteriormente disso, eu tinha conhecido um rapaz pela rede social, via Instagram, onde ele olhava meus stories. E um dia ele me abordou, mandou uma mensagem para mim e perguntou de mim. Ele falou assim: Você vai mesmo? Aí eu falei para ele assim: Para onde? Não, você vai mesmo na viagem? Aí eu falei para ele: Não, eu acho que você se enganou. Aí ele falou bem assim: Ah, é mesmo. Aí em seguida ele começou a gesticular, falou: Ah, é porque eu trabalho numa empresa e eu forneço produtos para outras capitais, fora do estado. E aí eu pago as pessoas para levar para mim, até outro estado. Só que aí nesse período, quando ele me abordou, eu estava trabalhando, certo? Aí passou-se um mês aproximadamente um mês, aí eu fui desligado da empresa. Aí logo, por conta eu estava precisando, que eu estava recebendo um processo de pensão alimentícia, e eu não tinha dinheiro para pagar, e estava com mandato de prisão para ser preso. No caso, isso aí era um medo que eu tinha. E, e aí só acabei mandando uma mensagem para ele, perguntando, né, como é que funcionava. E ele falou: Ah, é produto, você entrega um produto em outra capital, eu pago você. Aí tá, tudo bem. Aí conversei com ele, ele me pediu o meu CPF, meu RG, eu passei meu RG para ele, e aí ele comprou uma passagem para mim. De Quando, onde para onde? senhor, De onde para onde? nesse momento ele não me mandou nada de passagem, ele só falou: Ó, sua passagem está comprada, viu?
vai ser tal dia, você me encontra em tal lugar. Aí foi quando ele pediu um Uber da minha residência, solicitou um Uber, aí eu fui até o encontro com ele, próximo ao aeroporto, lá de Manaus, e quando eu cheguei lá, ele tinha um veículo, um Uber, ele estava me aguardando e tinha uma bagagem dentro do porta-mala. Só que quando eu cheguei lá, eu não sabia que era droga. Quando eu cheguei lá com ele, conversei com ele, perguntei mais. Ó, o que que eu vou levar? O que que é isso? Que produtos são esses? Aí foi quando ele pegou e falou, ó, você não precisa saber o que tem dentro aí, não. Aí eu achei estranho. Nesse momento eu perguntei mais. Eu falei, mas como assim? Eu vou levar? Eu não sei o que eu tô levando? Não posso saber? Falou, quanto menos você souber, é melhor para você. E eu falei para ele, não, nesse caso, então não vou não, porque deve ser coisa errada, eu não vou não. E aí foi quando ele pegou, nesse momento, ele me ameaçou. Falou que saberia onde encontrar a mãe do meu filho. E meu filho, ele via ela pelo Instagram, sabia os lugares onde ela trabalhava, onde meu filho estudava. E, e nisso foi gesticulando fatos que eu acreditei que no momento ele estaria blefando. Mas depois ele confirmou os fatos, os lugares, tudinho. Aí foi quando eu Como realmente... é? Peraí que eu não entendi. Como é? Isso, essa conversa toda foi quando o senhor chegou na porta do aeroporto. Não, senhor, era próximo ao aeroporto. Então, estou dizendo assim, quando o senhor chegou para embarcar, foi que começou essa conversa toda. Sim, senhor. Aí ele falou que já tava comprada a minha passagem, que não poderia, eu não poderia dizer que não ia. E aí ele falou assim para mim, ó, você tem 12 minutos para você decidir o que você quer da sua vida. Falou que iria atrás do meu filho e da mãe do meu filho, que ele saberia onde Mas como é que encontrar foi esse eles. negócio? Eu estava em casa e a pessoa ligou, disse, ó, é agora ou nunca, vem para cá agora, o senhor sem saber para onde ia, como é que é essa história? Ele me E o senhor avisou. disse que estava com mandado de prisão em aberto por pensão alimentícia? Chegou uma intimação para mim de pensão alimentícia, e aí eu não teria como pagar ela. E como eu tinha se desligado 2 semanas antes da empresa, aí eu não tinha o dinheiro para pagar, eu me encontrei em situação de desespero. Aí foi Hum. aí que eu procurei ele novamente e perguntei como é que funcionava. Aí voltando lá naquela parte, ele pegou e me ameaçou, desse modo que eu contei para o senhor. E aí eu não encontrei outra razão, outro motivo a não ser ir. Eu não me aceitaria se acontecesse alguma coisa com meu filho. O que é que o senhor tem de que possa demonstrar aqui no processo que esses fatos aconteceram realmente? Como eu posso comprovar? É, Acho que só a minha palavra mesmo, senhor. No caso, eu fiz isso porque foi ameaçado. Eu não faço parte de nenhuma associação criminosa, tanto que na minha prisão eu facilitei com uns policiais, com o delegado da Polícia Federal, dando a senha do meu telefone para eles analisar, para facilitar o trabalho da polícia. aí o senhor não desconfiou em momento nenhum que tinha algo de errado nessa situação. Sim, senhor, no momento que eu questionei com ele, eu fiz Não, estou dizendo perguntas. desde o começo. A pessoa chega para o senhor e diz, ó, vem para cá agora, que é hora de ir-se embora. Aí o senhor chega lá, Bom, porque ele apresentou para mim como produtos. Falava que trabalhava com uma empresa, era uma empresa dele, que ele fornecia produtos para outras capitais do Brasil. qual era o nome da empresa? Ele não falou o nome da empresa. Ele usou o termo produtos. Aí o senhor vai, entra numa situação dessa sem ter a mínima noção do que está fazendo, produtos e se fosse uma bomba? Um avião desse, pelo menos a maconha é melhor do que a bomba, né? Porque não explode. Mas se fosse uma bomba, e aí? Como é que ia ser? Como falei para o senhor, eu tomei decisões precipitadas diante de desespero mesmo, por questões financeiras mesmo. Eu sempre trabalhei, senhor. Desde os meus 18 anos, sempre trabalhei.
A primeira vez que eu faço uma coisa errada dessa, nesse momento eu não. E o senhor ia entregar essa droga aonde? Bom, ele me passou a informação que era para eu desembarcar em Salvador. Quando eu chegasse lá, alguém iria entrar em contato comigo através do meu telefone e iria falar o local para me entregar a bagagem. Eu não tinha conhecimento do que estava levando, eu só tive conhecimento quando apresentaram na delegacia. Os policiais perguntaram para mim qual era a senha da bagagem, eu não sabia realmente qual era a senha da bagagem. E aí ele falou: ah, não tem problema, eu vou quebrar. Aí eu falei: tudo bem, senhor, pode quebrar. Ele quebrou o cadeado e aí ele abriu a bagagem, e aí que eu vi que era droga. Por que é que o senhor não contou essa versão que o senhor está contando agora lá na delegacia? Eu contei, senhor. Eu contei para os policiais que me aprenderam. É porque Senhor o Guilherme. que consta aqui do interrogatório do senhor é o seguinte. Deixa eu ver aqui. O senhor deu os meios para a polícia ir atrás, identificar essa pessoa? Não, senhor. Até porque o nome que estava no Instagram estava como Gaspar. Gasparzinho, o nome que estava. E tinha uma foto do Chuck. Aí o senhor vê o Gasparzinho, o Chuck, e mesmo assim entra uma situação dessa? Sim, senhor, como eu falei para o senhor, foi mediante ao desespero, senhor. É porque quando o senhor foi interrogado, o senhor disse o seguinte: o interrogado então respondeu que prefere permanecer, utilizar o seu direito constitucional de permanecer em silêncio, reservando-se para se manifestar em juízo. Aí tem uma certidão aqui, processo, que foi lavrado lá pela Polícia Federal, no seguinte sentido, que certidão. Certifico que o conduzido Kennedy Washington Barbosa dos Santos, após seu interrogatório, informou que gostaria de esclarecer que tem dois filhos menores e que ajuda mensalmente no sustento de 3 anos de idade, nome John, e que este vive com Amanda Albuquerque Andrade, mãe do filho do conduzido. Telefone número tal. Esclareceu que, quanto à segunda filha, de 5 anos, de nome Laura, informa que a mesma mora com a avó materna, de nome Rejane, em Manaus, Amazonas, e pagava pensão alimentícia de R$ 488, descontados em seu contra-cheque até o presente mês, mas que recentemente foi desligado da empresa onde trabalhava, de nome Águas de Manaus, e atualmente encontra-se desempregado. Cadê a parte lá que o senhor foi ameaçado e que isso aconteceu, e piriri, paroró? Porque não tem nada disso aqui nas Eu não, declarações aqui do senhor. eu não gesticulei isso, senhor. Somente no momento da audiência. Eu comuniquei aos policiais, não falei que foi ameaçado. Porque no momento eu tava com medo. Então, você não deu nem a narrativa de como é que tinha acontecido, que a pessoa tinha chamado o senhor para vir, para receber, levar a mala para sua ganharia. O senhor não falou nem dessa história.
como é que se deu essa dinâmica toda. Aí o senhor disse que forneceu a senha do seu telefone, foi isso? Sim, senhor. Forneci a senha, sim, senhor. Eu basicamente resumi aos policiais o que aconteceu. O senhor Mas sabe dizer por que quando o policial foi certificar, ele resumiu ainda mais aqui o que o senhor falou? eu conversei com os policiais. Agora, diante da delegada, eu preferi permanecer calado, senhor, Por no quê? momento da apreensão, Por quê? para aguardar audiência, senhor. Aí agora a versão que o senhor deu, agora é que ela está totalmente isolada, porque ela só foi dada agora. E o senhor disse que tinha falado anteriormente, não tem nenhum registro disso que o senhor falou. Muito embora seja um direito constitucional do senhor ficar em silêncio, que ninguém pode questionar isso. É porque o senhor falou que teria informado tudo isso aos policiais e quando a gente olha aqui o processo, não tem nenhuma informação nesse sentido. No momento da apreensão, ele me fez perguntas, me falou quanto que eu receberia. Eu falei que receberia R$ 12.000 para fazer essa entrega. E comuniquei a eles que eu peguei a bagagem lá e trouxe para cá. Não informei o fato de que eu fui ameaçado, porque eu estava com medo. E por que é que o senhor perdeu o medo agora? Senhor, Por que é que o senhor perdeu o medo agora? porque aqui eu estou diante do senhor, eu posso falar o que aconteceu, a verdade. Ah, o senhor não se sentiria mais seguro sendo protegido pela polícia do que o juiz? Eu não tenho nenhuma preparação de segurança, de nada assim. É por causa da minha família, senhor. Por causa do meu filho e da mãe do meu filho. Tá Eu bom. preferi ficar É, calado, senhor. uhum. E agora não tem mais o problema da família. Tem sim, senhor. O Ministério Público tem perguntas? Sem perguntas, doutor. A defesa tem perguntas? Tem, doutor. Pode fazer, doutor. Seu Kennedy, no momento da sua prisão, consta lá no depoimento das duas testemunhas, que são os policiais, que você iria receber os R$ 2.000 por esse serviço. Tu chegou a receber alguma coisa, algum valor, ou isso ficou em promessa? Não, eu receberia quando eu entregasse a bagagem lá. Aí eu iria receber o valor. Alguém te falou que dia que você ia voltar, como que você ia voltar de lá? Ou você foi só com a passagem de ida? Fui só com a passagem de ida. Falou que assim que eu entregasse, iriam comprar a passagem para me voltar. Tá? As mensagens que tu tinhas no telefone, no momento que tu deu o teu telefone para o policial, ele olhou o teu WhatsApp, ele verificou se tinha alguma conversa lá no teu WhatsApp com alguma pessoa, alguma chamada telefônica que tu tenha feito antes de tu embarcar? Não, ele pegou meu telefone, pediu para eu desbloquear, eu desbloqueei, colocou em modo avião e, e levou ele, bloqueado. Não sei se ele visualizou mensagens ou ligações. Mas ele não notou a senha, ele só pediu para você desbloquear o aparelho e entregar para ele. Isso. Eu dei a senha na delegacia, para a delegada só. Então, tu não deu a senha para o policial da aeronave que te abordou? Dei a senha para ele desbloqueou o telefone na minha frente, colocou em modo avião e travou o telefone novamente. Entendi. Aí, a droga em si, tu só descobriu na hora que tu chegou, que arrombaram o cadeado e que você viu o que tinha dentro. Isso. Foi nesse momento. Essas conversas que você teve com essa pessoa chamada Gaspar, elas ainda estão no teu telefone ou em algum local que vocês tenham conversado? Acredito que sim.
Tu não chegou a pagar nada do teu telefone quando te chamaram, nada. A partir do momento que te chamaram na aeronave, você levantou prontamente e foi na porta da aeronave, não ofereceu resistência nenhuma e apresentou tua documentação para o policial, correto? Correto. Seu Kennedy, só uma outra coisa. Eu sei que aqui no nosso estado é bastante comum esse tipo de crime acontecer. Eu queria só verificar, perguntar para você se em nenhum momento, assim, tu teve a impressão que tu poderia estar sendo chamado para transportar droga? Não. Sem mais perguntas, Excelência. Pode encerrar, Luciano. Fatos que a gente vai tratar agora aqui. Recordo de alguns fatos, de alguns... Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, vai fazer perguntas para o senhor, na sequência para a defesa. Se for necessário, eu faço perguntas ao final, tá bom? Ok. A palavra está com o Ministério Público. Obrigada, doutor. Boa tarde, policial Daniel. Boa tarde. Se você recorda dos fatos? São várias apreensões, né, que a gente fez durante esse ano. Eu me recordo de alguns fatos, sim. Certo. Se você recorda como é que foi identificada a bagagem? A bagagem, a gente faz a fiscalização normalmente de alguns voos, né, que passam em Brasília. E a bagagem passou pelo raio-x e chamou a atenção a quantidade de material orgânico que havia na bagagem. E aí tivemos uma suspeita, levamos até o passageiro e ele afirmou que estaria levando essa quantidade de droga, né? Essa bagagem estava etiquetada com o nome dele? Sim, estava etiquetada com uma etiqueta em nome do passageiro que foi conferido no momento que ele apresentou a identidade. E os senhores o localizaram aonde? Ele já estava na aeronave? Se eu não me engano, sim, ele estava dentro da aeronave. Nós solicitamos que a tripulação, né, identificasse a pessoa e trouxesse até a porta da aeronave, onde ele apresentou a identidade. Certo. E aí foi mostrada a bagagem para ele? Sim, nós conversamos com ele e ele já de pronto, né, identificando que estaria levando pegou a quantidade de droga em uma mala e estaria levando, e para isso ele estaria recebendo uma quantia em dinheiro. A bagagem foi apresentada para ele, né, a bagagem foi aberta na sala da Polícia Federal, na presença dele. Certo. E aí, nesse momento, ele admitiu que fosse dele, que ele estaria transportando? Sim. Certo. O senhor disse que ele receberia um valor para fazer esse transporte. Você lembra de quanto seria? Não me recordo. Certo. O senhor sabe dizer de onde ele estava indo, para onde ele estava indo? Se eu não me engano, a passagem dele estava comprada de Manaus, com conexão em Brasília e destinos... Eu não tenho certeza, mas eu acho que era Salvador. Certo. Você recorda se foi feita revista pessoal nele? Não me recordo da revista em si, mas como padrão a gente sempre faz a revista pessoal para poder levá-lo até a superintendência. Certo. Se você recorda que droga que era? Era maconha, se eu não me engano, era maconha. Tá certo. Ok, estou satisfeita, não tem mais perguntas. Muito obrigada. Por nada. Defesa, perguntas? Desculpa, perguntas? Boa tarde. Sem perguntas, meritíssimo. Obrigado. Então, Daniel, obrigado. Agradeço a presença do senhor. O senhor está dispensado. Eu acho que eu estou ouvindo um segundo áudio
Já foi resolvido aqui. Ah, ok. Senhor? Tu recorda do sapo? Vagamente. Vagamente, mas eles são muito parecidos, né? Os casos que a gente tem tratado, eles têm uma semelhança. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, na sequência para a defesa. Se necessário, eu faço perguntas ao final, tá bom? Sim, senhor. Obrigada, doutor. Boa tarde, policial Luiz Carlos. Boa tarde, senhora. O senhor se recorda como os fatos aconteceram? Sim, em parte, sim. O senhor pode narrar o que aconteceu? Bom, como de praxe, né? A gente faz um serviço de fiscalização de rotina no aeroporto, fazendo a fiscalização das bagagens que são despachadas nos voos que passam por Brasília, né, em conexão ou que se destinam a Brasília. A gente solicita a companhia, né, com uma amostra desses voos, porque são muitos, e aí a gente faz a fiscalização usando raio-x. Às vezes a gente tem o auxílio de cães e da Receita Federal, mas enfim, eu acho que no caso específico de hoje, a gente conseguiu identificar esse material. Nem sempre a gente tem certeza, né? Então quando a gente não consegue eliminar 100% a situação, a gente solicita à companhia que, baseado na etiqueta que a gente tem da bagagem, que identifique o passageiro, identifique o voo, a gente vai à aeronave, identifica o passageiro e tenta fazer entrevista já na porta da aeronave. E acho que no caso dele, ele reconheceu que fazia o transporte de substância entorpecente. E aí facilitou nosso trabalho, né? A gente levou ele até a sala, a gente normalmente pede autorização ou abre, né, na frente do passageiro, e aí a gente conseguiu identificar que era droga, maconha, demos a voz de prisão e conduzimos até a superintendência para o procedimento de praxe. Certo. Ele disse de onde que ele estava trazendo aquela droga, para onde iria levar? Olha, não lembro exatamente, mas parece que era um voo de Manaus para Salvador. Certo. O senhor sabe dizer se ele falou quanto que ele recebeu para transportar? Acho que estava no meu depoimento, acho que 2.000, se eu não me engano, né? R$ 2.000. O senhor sabe dizer se foi encontrado alguma coisa em revista pessoal? Não lembro. Eu acredito que não. Não me recordo desse elemento em particular. Certo. Tá ok, estou satisfeita, não tenho mais perguntas. Muito obrigada. Senhora, Defesa, tem perguntas? Boa tarde. Sem perguntas, excelência. boa tarde. Policial Luiz, agradeço. Está dispensado. Tá bom? Agradeço. Boa tarde. À Boa disposição. tarde, até mais.